Olá, minhas estrelas. Sentiram minha falta? Imagina dois corpos que se reconhecem por instinto, mesmo quando tudo ao redor grita que aquilo é errado. Luana nunca buscou vingança, mas o destino colocou nos braços dela a noiva da mulher que a traiu. Você já viveu algo tão intenso que nem precisava durar? Antes de mergulhar nessa história, comenta aqui: você acredita em karma? Em coincidência? Vem comigo. No relato de hoje a gente vai falar sobre desejo, destino e as escolhas que ninguém vê. Meu nome é Luana. E não, eu não sou do tipo que gosta de reviver o passado, mas tem histórias que, por mais bem costuradas que estejam, voltam a puxar a linha do começo. Marcela foi meu ponto final por escolha. Descobrir que ela levava uma vida dupla enquanto dividia a cama comigo foi o tipo de tapa que não dói na hora, mas arde quando você percebe que não era a única. Eu nunca gostei de fazer cena. Nunca precisei. Eu vi as mensagens, entendi tudo, me levantei e fui embora. Sem anúncio, sem pedido de explicação. Peguei minhas coisas, deixei a chave em cima da mesa e só mandei uma última frase por mensagem. Você pode continuar com ela. Eu não continuo nesse jogo. Não precisei conhecer Bruna naquela época. Nem me interessava saber quem era. Se era melhor que eu, se era mais nova, mais bonita, mais ousada, nada disso. Eu não tinha espaço para comparar. Eu só não aceito dividir o que me entrego por inteiro. E com Marcela, eu me entreguei. Por isso fui. Não por dor, por respeito a mim. Depois disso, recomecei. Do zero, com uma dose de maturidade que talvez só venha quando você olha no espelho e diz: chega. Abri minha loja de vestidos no shopping, algo que eu sempre quis fazer, mas adiava por medo, por rotina, por conforto. Engraçado como algumas quedas empurram a gente para voar. Ali, entre tecidos brancos, rendas francesas e manequins frios, encontrei uma paz curiosa. Ver outras mulheres se preparando para o sim me trazia uma sensação estranha, mas boa. Eu não deixei de acreditar no amor. Só parei de tentar adivinhar como ele devia ser. E me dei bem assim. Minha loja começou pequena, mas cresceu rápido. Atendimento com hora marcada, consultoria personalizada, nada de pressa. Eu gosto de ouvir as noivas, entender suas histórias, ver o brilho no olho quando um modelo encaixa como se fosse feito para elas. Era meu mundo, meu templo, minha bolha. E nele eu me mantinha confortável, em paz. Sem Marcela, sem perguntas. Até o dia em que o nome dela voltou de uma forma que eu nunca teria previsto. Porque o destino pode até deixar você respirar, mas ele adora testar até onde vai sua compostura. E a minha, até então, era inabalável. Pelo menos era o que eu pensava. Ela entrou na loja como se já conhecesse o espaço. Corpo ereto, olhar seguro, passos lentos, daqueles que não anunciam pressa, mas também não pedem licença. A recepcionista a conduziu até mim e antes mesmo da apresentação eu já tinha notado. Não pela beleza, embora ela tivesse de sobra, mas pela presença. Bruna não era o tipo que se escondia atrás de rendas ou tule. Era o tipo que fazia o tecido parecer parte do corpo, e não o contrário. Luana, essa é a Bruna. Agendou prova para as 11. Cumprimentei com um sorriso profissional, mas algo ali já me alertou. Era só mais uma cliente, eu dizia. Mais uma noiva em busca do vestido perfeito. Só que havia um desconforto sutil. O rosto dela não me era familiar, mas havia um estranhamento. Um detalhe, uma impressão antiga, escondida em algum canto da memória. Bruna vestia uma calça de alfaiataria bege clara, camisa branca sem botão no colarinho e os cabelos soltos, castanhos, lisos, quase dourados na luz. Usava pouco perfume, mas o cheiro era marcante, amadeirado, limpo, levemente cítrico. O tipo de aroma que gruda na memória mesmo sem intenção. Nos primeiros minutos, ela se mostrou simpática, sem exagero. Falava pouco, observava muito. Tocava os vestidos com delicadeza, como se estivesse procurando algo que ainda não sabia nomear.
Algumas clientes chegam determinadas, com imagens salvas no celular, referências, ideias prontas. Bruna não. Ela caminhava entre os cabides como quem ainda não tinha decidido se queria mesmo estar ali. Enquanto eu a acompanhava pelo showroom, algo dentro de mim insistia em analisar mais do que deveria. O jeito como ela parava diante dos espelhos, como franzia a testa em silêncio, como tocava o tecido com a ponta dos dedos. Tudo era contido, mas carregado de intenção. E foi aí que a pergunta apareceu, simples e direta. "E o nome da noiva?" Perguntei, sem qualquer malícia. "Marcela", ela respondeu sem hesitar. O nome bateu no meu estômago como um gole de bebida forte demais. Não reagi, nenhum músculo do meu rosto se moveu. Mas por dentro, meu sistema inteiro acendeu. Marcela. Era ela, a mesma. A Marcela que dividiu a cama comigo enquanto vivia outra história com essa mulher. E agora, essa mulher estava aqui, diante de mim, experimentando vestidos para se casar com ela. Eu não disse nada. Claro que não. Não era o momento, nem o espaço. Apenas dei um sorriso leve e continuei com o atendimento. Mas algo em mim já havia sido ativado. Não era vingança, não era dor. Era curiosidade. Não por Marcela, mas por Bruna. Porque agora que eu sabia o nome dela e conhecia sua pele de perto, seu olhar de perto, sua voz, o jogo todo mudava de cor. E eu não estava ali para repetir o passado, mas também não era de ignorar o que a vida empurra na minha direção, especialmente quando vem vestida de noiva. Bruna voltou poucos dias depois, a noiva da Marcela, a mulher que deveria estar radiante, decidida, com pressa para dizer sim diante de um altar. Mas não era isso que eu via. O olhar ainda era firme, mas o brilho não era de encantamento, era de interrogação. E isso me intrigava mais do que eu gostaria de admitir. Ela agiu como se fôssemos duas desconhecidas. E de fato éramos, pelo menos para ela. Eu sabia de tudo, ou quase tudo. Ela, ao que tudo indicava, não fazia ideia de quem eu era, ou de quem eu fui para Marcela. Talvez Marcela nunca tenha mencionado meu nome. Talvez tenha apagado minha existência com a mesma facilidade com que trocou de cama. Não me surpreenderia. E eu não ia ser a primeira a abrir esse baú. Na segunda visita, Bruna experimentou outros modelos. Fez algumas perguntas sobre tecidos, cortes, ajustes. Tudo técnico, tudo normal. Mas havia algo nela que destoava. Um desconforto quieto. Um desconcerto em silêncio. Quando se olhava no espelho, Bruna parecia estar tentando convencer a própria imagem de que aquilo fazia sentido. Como se o vestido precisasse validá-la. Como se a roupa pudesse resolver algo que o coração ainda não havia decidido. Depois da prova, percebi que ela hesitava em sair. Ficou rondando as araras, mexendo em detalhes, perguntando sobre bordados que ela já tinha visto. Era como se ela quisesse ficar mais um pouco. Ou talvez quisesse ser convidada a isso. "Tá com tempo?" perguntei, casual. "Tem uma lanchonete boa aqui do lado. Faz um suco natural incrível. Eu tava indo agora mesmo." Ela hesitou. 1 segundo. Talvez 2. "Tô sim", respondeu com um sorriso de canto. E foi. Sentamos lado a lado em uma mesa de canto. O lugar era moderno, limpo, discreto. Pedi um suco de abacaxi com hortelã. Ela escolheu melancia com gengibre. Eu reparei na boca dela. E pensei se era errado achar sensual alguém que vai se casar com a mesma mulher que um dia me traiu. Talvez fosse. Mas errado mesmo seria mentir para mim. A conversa começou leve, como qualquer papo entre duas mulheres que ainda estão se estudando. Moda, viagens, trabalho. Bruna era arquiteta, mas parecia pouco envolvida com a profissão. Falava com mais entusiasmo sobre design, tecidos, texturas. Disse que amava desenhar vestidos quando era adolescente. Eu ouvia, observava, lia nas entrelinhas, até que ela soltou, quase como quem comenta o tempo. "Sabe que eu ainda não tenho certeza se quero casar?" Virei lentamente o rosto. Encarei sem julgamento.
Não? Ela balançou a cabeça. Olhou para o copo, depois para mim. Não sei se é só nervoso ou se é algo maior. Às vezes, parece que estou me encaixando em um papel. E não sei se é isso que eu quero para mim. Eu podia ter opinado. Dito qualquer coisa sobre amor, coragem, decisões, mas preferi o silêncio. Preferi deixar que ela ouvisse a própria dúvida ecoando no ar. E naquele instante, ali, sem sabermos exatamente o que estava nascendo, uma coisa era certa. Bruna não sabia o que queria, mas eu estava começando a descobrir exatamente o que eu queria fazer com ela. Como é essa? Ela voltou na semana seguinte, sozinha, sem pressa e sem entusiasmo. Entrou como se já fizesse parte do ambiente, como se minha loja fosse uma extensão da dúvida que ela ainda não havia respondido para si mesma. A diferença é que dessa vez eu já não fingia neutralidade. Bruna não era mais apenas uma cliente, era um corpo conhecido à distância, um cheiro que me perseguia, uma presença que, embora não pedisse nada, tomava espaço com facilidade. Eu a recebi com a mesma polidez de sempre, mas por dentro, algo em mim já não obedecia às regras. O profissionalismo seguia intacto, mas o olhar escorregava. E ela percebia. Não dizia nada, mas percebia. Fizemos outra rodada de provas. Novos vestidos, outros estilos. Nenhum parecia satisfazer. Nenhum era o tal. Bruna se olhava no espelho e apertava os lábios, balançava-no na cabeça, dizia: "Não sei, acho que ainda não é esse." E eu, do lado de cá, só pensava que talvez ela nem estivesse buscando um vestido. Talvez estivesse buscando um motivo para continuar voltando. Ela subia na plataforma central. Eu ajustava as laterais com os grampos, cuidando para não beliscar a pele. E que pele! Macia, quente, de um dourado claro que se escondia sob o tecido, mas deixava promessas visíveis nas costas nuas, no colo exposto. A respiração dela se alterava sutilmente quando eu me aproximava. E a minha também. Começamos a conversar mais. Não sobre casamento, sobre outras coisas, sobre viagens que ela sonhava fazer sozinha, sobre a vontade de mudar de cidade, sobre a sensação de estar vivendo um papel que não escolheu. Às vezes, acho que estou presa em uma narrativa que não escrevi. Ela disse com os olhos fixos no próprio reflexo. E se você rasgasse o roteiro? Perguntei quase sem pensar. Ela virou o rosto devagar, me encarou por um segundo a mais do que o necessário. E sorriu. Um sorriso curto, mas cheio de peso. Daqueles que não dizem sim, mas também não dizem não, só dizem, eu ouvi. A gente não tocava nesse assunto com nome. Nem Marcela, nem o casamento. Era como se houvesse um pacto silencioso entre nós duas. Fingir que o que acontecia ali era só ajuste de medidas, só escolha de tecido. Mas não era. Os corpos falam, e o dela gritava. Gritava no jeito de cruzar as pernas quando se sentava, no olhar que demorava nos meus lábios, na forma como agradecia toda vez que eu encostava para ajeitar alguma alça. Bruna estava tensa, mas não de medo. Era desejo contido, vontade comprimida em gestos educados. E eu não forçava nada, não acelerava, apenas deixava acontecer. Na quarta visita, quando ela tirou o vestido no provador e ficou de costas só com a peça íntima branca rendada, eu entrei com o novo modelo nas mãos. Ela não cobriu o corpo, só virou levemente o rosto e disse: "Você pode fechar para mim?" O zíper começou na lombar. Subi devagar. Ela prendeu a respiração. Minhas mãos estavam firmes, mas minha cabeça não. Eu podia sentir o calor da pele dela, o perfume colado na nuca, o pulso acelerado. A tensão era elétrica. Era como um fio desencapado passando entre nós duas. E naquele segundo, eu soube. Ela sabia. Ela não queria apenas experimentar vestidos. Ela queria experimentar o que significava se perder comigo. Na quinta visita, ela chegou diferente, mais silenciosa, mais firme. Trazia um vestido em mente, um modelo leve, fluido, sem brilho. Disse que sonhou com algo mais simples. Eu não comentei o sonhou.
Só anotei. Quando entrou no provador, levou mais tempo do que o habitual. E quando abriu a cortina, estava com o vestido ajustado pela metade, segurando a parte de cima com os braços cruzados sobre o peito. Consegue me ajudar? Consegui. Claro que consegui. Entrei, fechei a cortina. E ali estávamos nós duas, dentro de um espaço de 3 metros quadrados, com o ar pesado de tudo o que ainda não tínhamos dito. Posicionei-me atrás dela. Subi o zíper com calma. Ela virou de leve o rosto, mas não disse nada. Quando terminei, ela soltou os braços, o tecido deslizou no lugar e a silhueta se encaixou como se fosse feita sob medida. Você gostou? Perguntei, a voz baixa. Ela demorou para responder. Olhava o reflexo no espelho lateral, mas era para mim que ela estava respondendo. Acho que eu gosto mais quando você veste em mim do que quando eu vejo no espelho. Aquilo não era elogio, era convite, e eu aceitei. Não pensei, não hesitei. Me aproximei devagar, toquei o queixo dela com a ponta dos dedos e virei seu rosto na minha direção. Ela não se afastou, só ficou ali, me encarando com os lábios entreabertos. E quando eu me inclinei, ela fechou os olhos. O beijo foi firme, nada tímido, nada testado. Ela correspondeu na hora, e o corpo inteiro dela respondeu junto. Uma das mãos tocou minha cintura, a outra subiu pelas minhas costas. Beijava como quem precisava, como quem esperou. Ficamos ali por um tempo que não sei medir. Quando nos afastamos, ela abriu os olhos devagar, como quem voltava de um mergulho. Eu sorri. Ela sorriu de volta. Nenhuma palavra. Só o som do zíper que eu havia subido há pouco. Ele ainda estava lá. Nós, por outro lado, já não estávamos no mesmo lugar. Na saída, ela disse apenas: "Acho que ainda não é esse o vestido." E foi embora. Mas naquela altura, a gente já sabia. Ela não estava procurando vestido nenhum. Depois do beijo, não houve conversa. Nenhuma mensagem, nenhuma cobrança. Mas ela voltou. 4 dias depois. Sem hora marcada. Sem motivo. Só apareceu. E eu deixei. Cancelamos as outras clientes do horário com a desculpa de um problema técnico no sistema. Mentira descarada. Mas era a única mentira necessária naquele momento. Bruna entrou na loja com outro tipo de energia. Menos dúvida, mais desejo. A insegurança do casamento deu lugar à urgência do corpo. Nenhuma palavra trocada além do essencial. Quando fechamos a porta da sala de prova maior, a que eu raramente usava com clientes, tudo já estava implícito. Eu a encostei na parede com uma calma firme. Nada violento. Só intensidade contida que não precisava mais pedir licença. Os beijos vinham quentes, molhados, demorados. As mãos ansiosas. E o que a gente viveu ali foi o início de uma fome. Ela gemia baixinho, como quem não queria ser ouvida, mas queria ser devorada. E eu ouvi cada som, gravei cada respiração mais forte, cada tremor, cada pausa curta entre uma investida e outra. Aquele foi só o começo. Vieram outras vezes, sem aviso, às vezes no fim da tarde, outras no meio da manhã. Em dias em que a loja estava cheia, ela só passava o olhar. Em dias vazios, ela ficava. E eu ficava com ela. As provas de vestido viraram só um pretexto. A cada encontro, menos tecido, mais pele, menos cerimônia, mais instinto. Ela dizia pouco, mas os olhos falavam. E o corpo, mais ainda. Me puxava com força pela nuca, me pressionava contra a bancada, abria as pernas com domínio, deixava as marcas da unha no meu quadril. Ela não pedia carinho, ela queria intensidade. E era exatamente isso que eu dava. Não havia culpa, nem planos, nem perguntas. O casamento dela eu nem tocava no assunto, ela tampouco. Era como se aquele compromisso estivesse em suspensão, um plano adormecido entre 2 lençóis que não nos pertenciam. Bruna era fogo constante, mas controlado. Sabia até onde podia ir e me provocava exatamente até o limite que nos mantinha em combustão. Bruna tinha algo raro, a capacidade de estar inteira no instante. Não disfarçava o prazer,
Não escondia o querer. Quando ela vinha, era por vontade. E quando me tocava, não era carência. Era desejo puro, direto, sincero. Foram semanas assim. Encontros em silêncio, despedidas sem promessas. Às vezes, eu ficava deitada, sozinha no chão da sala, depois que ela ia embora, ainda suada, ainda sentindo o gosto dela na boca. Mas eu sabia exatamente o que aquilo era. Era como viver dentro de um segredo quente, e eu nunca tive pressa de sair dele, mas sabia que podia acabar a qualquer momento. Foi então que ela sumiu como chegou, sem prometer nada, sem explicação, sem drama, apenas uma mensagem curta, enviada numa terça-feira de manhã, enquanto eu ainda organizava as vitrines da loja. Oi, cancelei o vestido. Também desmarquei o casamento. Viajo amanhã. Preciso respirar. Não me surpreendi. Desde o começo, ela deixava escapar que algo não encaixava. E eu, conhecendo sua noiva, até cheguei a pensar que talvez fugir fosse o melhor caminho. Mas esse tipo de opinião eu guardo para mim. Não sou conselheira de casamentos, muito menos juíza de relacionamentos tortos. Respondi simples: boa sorte. E se um dia precisar de um ombro amigo, me liga. Sem cobranças. Só a elegância de quem viveu o que queria e agora deixava partir com a mesma liberdade que recebeu. Sobre Marcela, nunca soube se ela descobriu. Nunca procurei saber. Se sofreu, se chorou, se quebrou o apartamento. Não me diz respeito. Aquela mulher ficou no passado. E eu realmente não me importava. Quanto à Bruna, sentia a ausência do corpo. Sim, da boca, do peso do olhar, da maneira como ela me empurrava contra a parede sem pedir licença. Mas não foi sofrimento. Foi só um espaço vazio que não feria. Ela não deixou nada além de memórias. Vivas, quentes e somente minhas. Eu a admiro por ter feito o que muita gente não tem coragem. Rasgar um roteiro escrito por outras mãos e partir em busca da própria história. Ela escolheu não ser a promessa ensaiada de uma vida que não fazia sentido. Voltei à minha rotina com a mesma normalidade com que sempre vivi. Eu continuei sorrindo ao ver novas noivas se apaixonando por seus vestidos. Continuei trabalhando com precisão, com foco, com leveza. Porque apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, eu seguia inteira. Mas às vezes eu fico pensando, será que foi ironia do destino, Bruna acabar nos meus braços? Será que foi karma da Marcela? Ser traída pela pessoa com quem ela um dia me traiu? Eu nunca soube. E nunca fui atrás dessas respostas. O que vivi com Marcela me quebrou, mas me reconstruiu mais forte, mais atenta e mais minha. E o que vivi com Bruna foi outra coisa. Foi pele, fome, fogo ardente, mas nunca foi vingança. Talvez, no fundo, eu tenha sido só uma porta, uma brecha na narrativa que Bruna não teve coragem de rasgar sozinha. E se fui isso, já valeu. Porque toda mulher merece uma chance de escolher, de sair, de recomeçar. Mesmo que nunca me diga isso em voz alta, espero que de algum jeito eu tenha feito parte dessa escolha. Também torço para Marcela, de verdade, que um dia ela entenda o que significa amor com presença e que pare de se dividir tanto a ponto de não sobrar inteira para ninguém. Espero que Bruna voe, como estilista, como mulher, como alguém que aprendeu que liberdade não é ausência de laço. É só saber quando desfazer o nó. E se um dia ela lembrar de mim, que não seja com culpa, nem com saudade, mas com a lembrança exata do que a gente foi. 2 corpos em combustão, na medida certa, no tempo certo, e intenso o bastante para não precisar de mais nada. E aí, você já viveu algo que foi só corpo, só impulso, mas que te fez repensar tudo? Luana e Bruna não se prometeram nada, mas deixaram uma marca que não se apaga fácil. Comenta aqui, você acha que certas pessoas cruzam nosso caminho para bagunçar ou para libertar? Se essa história mexeu com você, se inscreve no canal e ativa o sininho. No próximo vídeo tem mais escolhas difíceis, encontros intensos
e verdades que ninguém diz em voz alta. Te espero lá.